Olá, pessoal. Hoje começamos com algo um pouco mais fedorento, e não de um jeito poético. Vamos nos arrastar por vielas lamacentas direto para o coração sombrio da Idade Média. Uma época em que tomar banho era considerado suspeito, dentes caíam antes dos 30, e a medicina era basicamente feitiçaria com sanguessugas. Se você acha que hoje está difícil, tente sobreviver a um jantar medieval com carne meio crua, pão duro e uma pitada generosa de peste bubônica. Ah, e não se esqueça, sorrir para a pessoa errada podia render uma fogueira. Antes de colocar sua touquinha de dormir e seu espírito em penitência, curta o vídeo e se inscreve no canal. Mas só se você realmente curte viajar no tempo sem precisar de vacina antitetânica. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. E que horas são aí? Adoro ver essa taverna virtual se enchendo. Agora apague as luzes. Deixe o ventilador fazer aquele som de catapulta ao fundo e se prepare para cochilar com histórias de castelos frios, punições criativas e uma total ausência de papel higiênico. Boa noite, ou como diriam por lá, que os ratos poupem seus pés esta noite. O ar cheira a fumaça e esterco. Você acorda com o som de sinos de igreja e o resfolegar dos animais. Seus olhos ardem com a poeira do chão batido e a claridade que entra por uma fresta na parede de madeira rachada. Você não está em casa, pelo menos não como você conhece hoje. Está em algum lugar da Europa por volta do século XIV. Sua cama é um amontoado de palha. Seu travesseiro é um saco de pano recheado com cânhamo e percevejos. Você não se lembra de como veio parar aqui, mas o frio que passa por entre as frestas da madeira faz você esquecer de tudo que não seja sobrevivência. Não há banheiro, não há sabão, apenas um balde fétido nos fundos e um poço a 3 casas de distância que você compartilha com todos os outros camponeses. Seu corpo está coberto com um manto de lã único, usado há meses, talvez anos. Ele fede. Você fede. Todos fedem. E você se acostuma, porque ninguém tem escolha. Você sente uma dor aguda nos rins ao tentar se levantar. Provavelmente dormiu sobre uma pedra, ou talvez seja apenas a fome corroendo o que resta de suas forças. O único alimento da manhã é uma tigela de pottage, um mingau espesso feito com grãos e o que sobrou dos vegetais do mês passado. Sem sal, sem carne, frio. Seus dentes doem, todos eles. Um em especial pulsa como se estivesse vivo, latejando em sincronia com seu coração. Você toca o rosto e sente inchaço. Nada a fazer. Dentista não existe, e a medicina local é feita de sangrias, orçamentos e muita fé. O chão da casa está molhado, porque a chuva da noite passada penetrou pelas frestas do teto de palha. Um frango entra e bica sua tigela de pottage. Você tenta espantá-lo, mas ele volta como se soubesse que você não é dono de nada ali. E de fato não é. Sua família está ali também. Mãe, pai, 2 irmãos, uma avó que não fala mais nada além de murmúrios e orçamentos para santos esquecidos. Vocês dividem aquele espaço de 3 por 3 metros. Não há privacidade. Há apenas sobrevivência. Lá fora, a lama se mistura ao estrume dos animais. Você pisa com cuidado, mas escorrega e cai. Suas mãos ficam marrons. Seus joelhos rasgam o tecido da única roupa que você possui. Ninguém oferece ajuda. Todos estão ocupados demais tentando manter-se vivos. O trabalho do dia é nos campos. Capinar, carregar água, plantar sementes. Seu senhor feudal exige sua parte. E se você não entregar, há punição. A vara ou a prisão, quando não há morte. Você sente uma raiva silenciosa, mas já viu o que acontece com quem se revolta. Um vizinho teve a língua arrancada por reclamar do novo imposto. Outro desapareceu e sussurram que foi para a masmorra da cidade. O sol não aquece, ele queima. Sua pele arde, rachada, coberta de picadas e pulgas. O suor se mistura à poeira, formando uma crosta sobre seu rosto. Você quer sentar, descansar, mas ninguém descansa antes do sino do entardecer. O almoço é o mesmo pottage da manhã, requentado com uma nova camada de fungo se formando na borda da tigela. Você come, sem questionar,
sem respirar, porque o estômago exige e você não pode recusar. A tarde traz os mosquitos, a malária e o risco constante de cortes infeccionados. Um pequeno machucado vira ferida. Uma ferida vira febre. Uma febre vira morte. Rápido, silencioso, inevitável. Você vê o padre passar em seu cavalo. Ele é o único limpo com vestes coloridas e botas novas. Ele sorri para você, mas seus olhos ignoram. Você sabe que ele tem carne, vinho e lençóis de linho. Deus é generoso com quem o representa. Quando o sino toca, você não sente alívio, apenas cansaço acumulado. Caminha de volta para casa, com os dedos dos pés encharcados e cobertos de feridas. Uma espinha inflamada em seu ombro arrebenta. Pus escorre. Você ignora. Sua mãe prepara uma sopa rala. Há um pedaço de osso nela, e você o chupa como se fosse manjar. A madeira do térreo range. Um rato corre por entre as pernas. Você já não se importa. Você se deita. O céu lá fora está acinzentado. A noite chega sem estrelas. Alguém reza. Alguém tosse. Alguém morre. Talvez na casa ao lado. Você fecha os olhos, mas o sono não vem. Talvez não há de vir nunca mais. Você cambaleia para fora da cabana, os pés descalços mergulhando na lama fria que parece te engolir a cada passo. O ar da manhã é cortante, úmido, com um cheiro acre de fumaça, esterco e urina pairando pesado no vento. Cada inspiração arranha sua garganta, mas você se força a andar, porque ninguém vai esperar você despertar completamente. A vida medieval não tem botão de soneca. A aldeia ainda está escura, mesmo com o céu clareando. Ao longe você vê figuras encurvadas movendo-se como sombras no campo, já em trabalho. Há um rangido constante de carroças, o estalar de chicotes nos bois e o murmúrio de vozes roucas de sono que não se atreveram a ser sonos de verdade. Aqui, a noite não termina. Ela simplesmente vira outra forma de luta. Você segue até o poço porque precisa de água, mas claro, você não é o único. Há uma fila de mulheres, baldes de madeira, jarros rachados. Todas estão com as costas arqueadas como se o cansaço fosse parte do esqueleto. Ninguém olha diretamente nos olhos umas das outras. Apenas murmuram bênçãos ou frases curtas. E, se você fala demais, alguém pode achar que está invocando o demônio. Quando enfim consegue um pouco de água turva, descobre que não há toalhas nem sabão. Só um pano de linho encardido que já limpou coisas demais. Você lava o rosto com mãos enregeladas, tentando ignorar a lama entre os dedos. Os ciscos que boiam na superfície. Sente que está menos limpo do que antes. De volta à sua cabana, o café da manhã é o que sobrou de ontem. Um pedaço de pão, escuro, duro como cascalho, que você precisa molhar na água morna de aveia para conseguir mastigar. Sua mandíbula estala como se estivesse se despedindo de si mesma. Não há sabor, não há conforto, só sustento mínimo do tipo que apenas prolonga o sofrimento com alguma elegância grotesca. Seu estômago ronca em protesto, mas você não tem tempo para choramingar. Uma mulher mais velha, talvez sua mãe, talvez apenas alguém que mora com você. Aqui as fronteiras são confusas. Empurra uma cesta em suas mãos. Dentro, cenouras, cebolas, alguma raiz que parece meio podre. Você deve levá-las até a feira, e então você caminha. Cada passo é uma jornada. O chão é uma mistura de lama, palha e dejetos de animais. Você escorrega, quase cai, recupera o equilíbrio apenas para pisar em algo que borbulha debaixo do pé. O cheiro é indescritível, uma coisa viva e violenta. Crianças nuas correm pelas ruas, algumas com feridas abertas, outras com olhos assombrados de fome. Elas gritam, brigam, choram. Você tenta não se envolver. Chegando à feira, o caos é uma entidade. Barracas improvisadas feitas de tábuas tortas, panos puídos, cestos de vime. Homens berrando preços, mulheres pechinchando como se suas vidas dependessem disso. E dependem. Cães sarnentos farejam os restos no chão. Um homem tosse violentamente, num canto, cuspindo sangue escuro.
Ninguém parece notar. Você troca suas verduras por pão, talvez um pouco de gordura de porco se tiver sorte. Um velho te oferece uma maçã com um buraco onde mora um verme. Você aceita. Não há alternativas. Na volta, vê um grupo reunido na praça. Um homem está amarrado num poste. Há feno empilhado aos seus pés. As pessoas murmuram, bruxaria, como se fosse o tempo, como se fosse inevitável. Ele grita, jura inocência, não importa. Você vê o fogo subir e não há como esquecer o som do estalo da pele sendo vencida pela labareda. Você chega em casa com os olhos vazios, mas não há tempo para se abater. Você ainda precisa cuidar do campo. A enxada está torta, o cabo lascado. Suas mãos, já feridas pelo frio e pela cesta, agora se abrem em calos e rachaduras a cada golpe na terra. Você cava, planta, cava, mais. O sol, se é que se pode chamar assim aquela luz opaca, não esquenta, apenas ilumina o fardo. Um suor frio escorre pela sua espinha. Seu corpo grita. Sua mente se apaga em pequenos lapsos. Na hora do almoço, uma tigela de porridge. O mesmo guisado de ontem. Grãos, nabos, talvez uma pedra que se disfarçou bem. Você mastiga devagar, como se assim enganasse a fome. Mas ela sabe. Ela sempre sabe. Você trabalha até o sol morrer. Não há pôr do sol bonito aqui. Há apenas o cinza se tornando cinza mais escuro. Os grilos cantam com desespero. E você volta para casa arrastando, os pés carregando lenha que roubou do limite da floresta, com medo de ter cruzado a linha que ninguém vê, mas todos conhecem. A linha do senhor feudal. A linha da morte por lenha. Dentro da cabana há mais tarefas. Costurar um remendo, alimentar o porco, raspar os piolhos do couro cabeludo do irmão, tirar os percevejos da palha. O jantar é como o almoço. A conversa é mínima. Ninguém fala muito porque todos estão economizando a voz para o amanhã. Antes de dormir, você reza, não por esperança, mas por anestesia, para que o sono chegue como um veneno suave, que te leve sem sonhos, sem lembranças do que viu, e que, por misericórdia, o amanhã seja menos pior. Mas no fundo você sabe, não será. Você acorda com um som que não deveria estar ali, o choro agudo de alguém sendo espancado. Não é raro. O vizinho que bateu na esposa. O senhor que puniu um servo. A guarda que executa seu trabalho de lembrar a todos que dor é a moeda corrente do tempo. Você se cobre instintivamente com o tecido fino que ainda tem cheiro de fumaça e suor. Como se isso pudesse te proteger da violência que circula ao redor, invisível como um espírito ruim. Seu corpo está mais pesado do que ontem. Como se a gravidade aqui fosse maior. Cada músculo lateja com uma dor silenciosa, antiga, como se sua alma estivesse enrugada. Você pensa em ficar deitado. Só mais alguns minutos. Mas a porta se abre com um estrondo e alguém grita seu nome. Talvez sua irmã, talvez só uma voz, conhecida. Você não tem o luxo de negar. Hoje, você deve acompanhar o padre. Ouviu dizer que é para ajudar com um enterro, mas os detalhes nunca são ditos com clareza. Falar abertamente sobre a morte parece desrespeitoso, como se ela escutasse e viesse buscar mais um por vingança. Você engole o pouco de farelo de pão com água fria e segue a figura de batina escura que caminha rápido demais para alguém tão velho. A igreja é pequena, feita de pedras mal empilhadas e madeira grossa. Dentro, o cheiro é de mofo, incenso e corpos amontoados. O altar está decorado com relíquias de santos, dedos ressecados, pedaços de túnicas, ossos envoltos em fitas. Você tenta não olhar muito para eles. As paredes estão cobertas de imagens grotescas, demônios arrancando almas, anjos empunhando espadas, Cristo sangrando em todas as direções. É mais ameaça do que fé. O paraíso parece sempre distante demais. No cemitério, um buraco raso já foi aberto. A cova é funda o suficiente para cobrir, mas não para esconder. O corpo é de uma mulher, jovem, talvez sua idade. O rosto coberto com um lençol encardido, os pés amarrados. Dizem que foi febre. Dizem que foi castigo. Dizem,
Muita coisa. Mas você viu as manchas negras no pescoço dela quando ajudou a carregar o corpo. Viu as bolhas, a espuma seca na boca. Não dizem, mas sabem. A peste ronda, como um cão farejando carne morna. O padre reza, murmura em latim, sua voz embargada pela fumaça que sobe do incensário. Você joga um punhado de terra. Uma criança chora. Um corvo grita. E o silêncio após o enterro é mais pesado do que o corpo que cobriram. Na volta, você passa pela praça. Um grupo de crianças joga ossos como se fossem dados, rindo. Uma mulher grita por pão, é empurrada. Um homem tenta roubar uma galinha e perde 2 dedos. O sangue é lavado com urina. Tudo é parte do teatro grotesco da sobrevivência. Em casa, atenção. Uma dívida precisa ser paga ao senhor feudal. Não em moedas, essas são raras como milagres, mas em trigo, ou peles, ou mesmo com o próprio corpo. Há rumores de que uma das meninas da aldeia foi levada para servir no castelo. Ninguém fala muito disso, mas o silêncio grita alto. Você é enviado ao campo novamente. Mas hoje o trabalho é diferente. Cavar canais para a água. Um trabalho de barro e dor. Sua pele se abre em cortes. Suas unhas se partem. O frio entra nas feridas e as transforma em punhais. Você tenta cantar como os outros para esquecer. Mas a melodia é só um lamento afinado. No fim do dia, enquanto a névoa sobe da terra como um sussurro dos mortos, você encontra um homem sentado perto do moinho. Ele está quieto, os olhos fixos em algo que você não vê. Quando se aproxima, sente o cheiro, doce e apodrecido. Ele está ferido, um corte na barriga. Vermes já se movem na pele. Ele sussurra algo, talvez uma prece, talvez uma maldição. Você não entende e não tenta ajudar. Você apenas se afasta devagar, como se a miséria dele pudesse te contaminar só pelo olhar. No jantar, não há carne. Há caldo de ossos. Há pão com mofo. Há silêncio. E há um barulho constante, no fundo da mente, o som da própria finitude se aproximando. Porque aqui tudo morre antes do tempo. Até os sonhos. Você se deita, mas não dorme. O teto tem buracos. O vento entra. O frio penetra sua alma. E você pensa, como eles viveram assim por séculos? E então entende, não viveram, apenas resistiram, como pedras, como raízes, como sombras. Mas você é feito de carne mole, criada com conforto. Seu espírito, por mais curioso que seja, ainda é moderno. E o mundo lá fora, com suas telas, suas escolhas, seus banhos quentes, está longe demais agora. Aqui, cada batida do coração é um pequeno milagre. E você começa a perceber. Não duraria mesmo. Não um dia. Não inteiro. A noite nunca é apenas escura. Ela é espessa, viva, como se a própria escuridão te observasse de dentro das sombras. Você acorda mais uma vez com um som cortante. Não é um grito, mas algo próximo. Um rangido de madeira, depois passos lentos. Talvez um rato, talvez alguém. O medo aqui não é irracional. Ele é instinto. É um sistema de alarme esculpido em gerações de sobrevivência. Você se encolhe, com o corpo frio e úmido de orvalho, a umidade até nos seus ossos. Ao longe, ouve-se um sino. Meia-noite. As almas dizem, andam soltas agora. Por isso as janelas têm crucifixos. Por isso o sal é jogado nos limiares. Por isso ninguém ousa sussurrar o nome dos mortos depois do escurecer. Quando o dia finalmente chega, ele não traz alívio. Traz tarefas. O trabalho é constante, como um rio que nunca seca. Hoje você será levado à floresta para buscar lenha. Parece simples, até perceber que cada árvore pode esconder olhos. Nem todos os homens são civilizados, e nem todas as criaturas são humanas. Você parte antes do sol nascer, com outros 4 camponeses. Carregam machados velhos, cordas e uma cruz feita de madeira retorcida. Proteção. A floresta é espessa com raízes que parecem dedos tentando te agarrar. O ar cheira a podridão doce e vida molhada. Aqui não há trilhas, apenas sinais. Uma pedra virada, um galho partido, uma pena caída.
Todos andam em silêncio. A floresta escuta. Depois de 2 horas, vocês encontram uma árvore grande o bastante. O primeiro golpe do machado ecoa como um tiro. Você se assusta, os outros não. Golpe após golpe, a madeira geme, protesta. Quando finalmente cede, é como um grito abafado que sobe do chão. Vocês cortam os galhos menores, amarram os troncos e começam o caminho de volta. Mas o retorno é mais lento. O peso da lenha dobra a dor no seu corpo. E então acontece. Um dos homens tropeça e cai. Bate a cabeça numa pedra. Não se levanta. Sangue se espalha como tinta espessa. Um deles corre. O outro ajoelha e murmura preces. Você apenas olha, paralisado. O homem morto não tinha nome para você, mas agora tem um rosto e olhos abertos que encaram o céu, sem compreender. Vocês o cobrem com folhas. Ninguém carrega. Um corpo morto por horas. Isso atrai coisas. Vocês só esperam que os lobos venham depois, ou que os espíritos o conduzam rápido. Você não pergunta nada. Sabe que aqui, a morte não é ocasião rara. Ela é habitual. Uma interrupção silenciosa, quase educada. De volta à vila, o dia segue como se nada tivesse acontecido. As crianças brincam com um aro de madeira, rindo. Uma mulher costura com os olhos vermelhos. Um velho tosse sangue. E você? Você só tenta esquecer. Ao entardecer, a bruxa aparece. É claro que ninguém a chama assim. Publicamente, ela é apenas a curandeira. Mas todos sabem. Ela fala com gatos. Anda descalça. Conhece nomes antigos demais. Você a vê passando pelo campo, colhendo ervas. Os mais velhos fazem o sinal da cruz. Os mais novos desviam o olhar. Mas ninguém a impede, porque às vezes ela cura. E às vezes, ela sabe. Você a segue com os olhos, intrigado. Em sua época, ela seria uma herborista, uma especialista em botânica. Mas aqui, ela caminha na beira entre o sagrado e o proibido. Uma mulher com conhecimento é uma ameaça. Você entende isso. Sente isso ao anoitecer a uma fogueira. O senhor feudal mandou matar um porco e a carne foi distribuída em partes. Mas não é generosidade, é um lembrete, um gesto de poder. Você come em silêncio, mastigando devagar, tentando saborear o que pode ser a última refeição decente, por dias. Então os tambores começam. Você não sabia que havia tambores aqui, mas eles ecoam do centro da aldeia e as pessoas se juntam. Um homem foi pego roubando grãos. É jovem, quase um garoto. Está amarrado a um poste. Um padre murmura bênçãos. Um ancião lê a sentença. A punição será açoitamento. 15 golpes. Um para cada pecado confessado. Você assiste. Não consegue desviar o olhar. A pele se abre como tecido. O som é molhado, cruel. O garoto grita até não conseguir mais. Depois chora. Depois silencia. Quando é solto, desmaia. Alguns riem. Outros apenas voltam para casa. A lição foi dada. Roubar é pecado. A fome não é desculpa. No seu leito de palha, você sente uma lágrima escorrer. Não por ele, por você, porque finalmente entende que não é apenas o corpo que não sobreviveria aqui, é a alma. Suas convicções modernas, seus valores, seus julgamentos, tudo seria triturado pelas engrenagens deste tempo. Você não está vivendo, está sendo moído lentamente, até que sobre apenas o instinto. Na manhã seguinte, o sangue seco ainda está no poste central. Ninguém o limpou, ninguém o toca. Há uma regra silenciosa sobre as marcas deixadas pela punição. Elas pertencem ao pecado e devem desaparecer com o tempo, como as dores nas costas de quem colheu feno demais. Você acorda com a boca seca, os lábios rachados. A água do poço tem gosto de ferro e a corda que sustenta o balde está puída. O balde em si é de madeira carcomida e o som que faz ao mergulhar no fundo é o único alívio real do dia. Um gole apenas. 2, se tiver sorte. Depois, a fila segue. Não há filas, na verdade. Há cotovelos e empurrões e uma ordem invisível, regida por medo e força.
Hoje você vai ao campo. Os grãos precisam ser colhidos antes da chuva. Sempre há uma ameaça suspensa no céu, como se o mundo estivesse eternamente à beira de um desastre climático. Você é conduzido ao leste, onde a terra é menos rochosa. Uma mulher velha, com as mãos nodosas e pele como couro, te entrega uma foice. Ela não sorri. Ninguém sorri pela manhã. Você se curva e começa. O movimento é simples, repetitivo, doloroso. Corte, segure, amarre. Corte, segure, amarre. A coluna protesta. Os joelhos gritam. A pele das mãos se rompe com facilidade. Humilhante. Logo há sangue misturado à palha. Você não para. Se parar, alguém nota. Se alguém nota, algo acontece. E você já viu o que acontece. Há insetos. Muitos. Pulgas, moscas, piolhos. Eles vivem em você, nos seus cabelos, nas suas roupas, no seu sono. Picam, sugam, rastejam e são normais. As pessoas convivem com isso como convivem com a morte. Inevitável, cotidiana, aceita. Ao meio-dia, uma tigela de mingau. Frio, grosso, insosso. Um pedaço de pão duro que arranha a garganta. Mas você come e agradece. Não com palavras, mas com o silêncio de quem sabe que o pior não é a fome, é o esquecimento. Aqueles que não têm tigela, nem pão, nem nome. A tarde avança, e com ela o sol queima a nuca e os ombros. A pele escurece, racha, descasca. Não há pomadas. Não há alívio. Há apenas o trabalho. E a ladainha dos padres que passam pela estrada entoando cantos em latim, lançando bênçãos que se perdem no vento. Ao longe você vê algo incomum. Uma carroça. Ela vem devagar, puxada por bois cansados. Carrega um caixão. É um cortejo fúnebre. Um homem de terras próximas morreu de peste. De novo, diz alguém e cospe no chão. O caixão não será enterrado aqui. Eles só atravessam como um aviso. Ainda está por aí. A peste. Invisível, insidiosa, esperando. Ao entardecer, você retorna à vila com as pernas bambas. Os músculos tremem com um cansaço mineral profundo, impossível de afastar. As unhas estão sujas de terra. Os olhos, de sono. Mas antes de repousar há mais. Feno a ser empilhado. Uma cabra a ser ordenhada. Água a ser fervida. Se é que se pode chamar aquilo de fervura. O fogo é fraco e a lenha úmida. A fumaça da lareira enche o espaço com uma névoa acre. Você tosse. Não há chaminé. Apenas um buraco no teto. Todos tossem, desde crianças até velhos. Os pulmões da Idade Média são de carvão, endurecidos pela fuligem, pela cinza, pelo frio. Na hora de dormir, os corpos se deitam juntos, amontoados por necessidade. 4, 5, 6 em um mesmo espaço. Alguns roncam, outros choram baixinho. Você fecha os olhos, mas o sono não vem. Está escuro, mas não o bastante. Há uma vela acesa protegida por um vidro rachado. Um pai vigia o filho doente. Ele não vai durar a noite, você não pergunta de quê. Não precisa. Pode ser febre. Pode ser uma mordida. Pode ser o destino. De madrugada, ele morre. O pai não grita. Apenas cobre o corpo com um pano e continua ali, imóvel. Você vira o rosto e finge que não viu. Aqui, o luto é uma pausa curta entre os ciclos do trabalho. A tristeza tem que caber entre uma colheita e outra. Na parede, há uma pintura tosca da Virgem Maria. Seus olhos parecem te seguir. Ela segura um bebê. Ele sorri. É uma mentira reconfortante, porque os bebês aqui não sorriem muito. Eles adoecem. Eles somem. Eles viram histórias sussurradas com cuidado. Você respira fundo. O cheiro do corpo do menino morto já começa a mudar o ar. Amanhã vão enterrá-lo fora dos muros, longe dos olhos de Deus, como dizem. Porque ele não foi batizado. Porque talvez nem tenha tido tempo. Porque o tempo aqui é uma faca. E você? Você apenas tenta sobreviver mais uma noite, sabendo, no fundo,
que a Idade Média não exige heroísmo. Ela exige silêncio, submissão e um estômago vazio o bastante para aceitar tudo sem protestar. Quando o primeiro galo canta, você ainda não dormiu de verdade. O corpo repousou por horas, mas a mente ficou presa naquela vela, naquele menino. E agora, com os primeiros sons do dia, você precisa se erguer. Há fezes no canto do aposento e ninguém tem força para disfarçar o cheiro. A vida é assim, rude, crua, exposta. Lá fora, o nevoeiro cobre tudo. A vila parece flutuar sobre uma névoa espessa, como se fosse um espectro de si mesma. Você calça os sapatos, se é que esses pedaços de couro furado podem ser chamados assim, e caminha. As pedras frias do chão cortam os pés com cada passo. Um cão magro te segue. Seus olhos são fundos, famintos, quase humanos. Você não o afasta. Ambos compartilham o mesmo tipo de fome. Hoje é dia de visitar o ferreiro. Uma das traves do celeiro quebrou e precisa ser reforçada. O ferreiro mora na beira da vila, onde a fumaça se mistura com o sopro do vento. Sua casa fede a metal queimado, suor e ferrugem. Ele é um homem de poucos dentes e muitos músculos. Fala pouco. Você entrega uma peça de madeira e ele apenas aponta para um canto onde deve esperar. Enquanto ele aquece o ferro, você observa o ambiente. Há crânios pendurados de animais e talvez... Não. Melhor não imaginar. Há também ferramentas de tortura ali misturadas a ganchos e correntes. Ninguém pergunta por quê. Talvez seja só por precaução. Talvez seja arte. Ou talvez o mundo aqui não saiba onde termina o trabalho e começa a violência. A bigorna ecoa como um tambor. O ferreiro bate o ferro incandescente com força, cada golpe uma promessa de calor e dor. As faíscas voam perto do seu rosto. Você se encolhe. Ele ri. Um riso curto, seco, que mais parece um latido. Depois, sem aviso, ele enfia a peça na água. O som do vapor é um grito. O cheiro de queimado é tão denso que chega a ter gosto. Peça. Pronta, você volta. Mas o caminho é interrompido por algo inesperado. Um grupo de cavaleiros. Nobres, você acha. Suas armaduras reluzem, mesmo sob o céu cinza. Um deles desce do cavalo e aponta para um garoto da vila. Esse, diz ele. Ninguém questiona. O garoto é levado. Ele vai servir ao senhor feudal, dizem. Talvez vá aprender a guerrear. Talvez vá morrer antes disso, mas ninguém o impedirá. Você não entende, mas aprende. Aqui, a vida não é sua. Ela pertence a quem tiver a força ou o nome certo. De volta ao campo, você encontra a mãe do garoto chorando entre as galinhas. As aves ciscam ao redor dela como se não percebessem a tragédia. Ela não grita, não se revolta. Apenas repete o nome do filho como um mantra. Você a ajuda a erguer-se. Ela não agradece. Ninguém agradece quando a vida engole alguém. Só se respira e continua. Ao meio-dia, há uma pausa para a missa. Não há escolha. Todos devem ir. A igreja é feita de pedra úmida, e dentro dela tudo parece mais frio do que lá fora. O padre fala em latim. Você não entende uma palavra, mas se ajoelha, como todos. Cruza os dedos, como todos. Fecha os olhos, como se esperasse um sinal divino ou uma desculpa para continuar acreditando que tudo isso tem um propósito. Sermão é sobre o inferno, as chamas, os gritos, a punição eterna para os pecadores. Você pensa no garoto levado, no menino morto, em você mesmo. O padre fala que os tempos são duros porque Deus está nos testando. Você se pergunta que tipo de Deus exige tanto de tão pouco, mas não diz nada. O silêncio é sua última defesa. Quando a missa termina, há pão abençoado. Um pedaço para cada um. Pequeno, seco, mas sagrado. Você o guarda. Não come. Vai levar para alguém. Talvez para a mulher doente do casebre, que já não se levanta. Há dias. Talvez para o irmão mais novo daquela criança morta. Aqui, a generosidade é clandestina, disfarçada. Mas às vezes acontece. Você volta ao trabalho com o corpo mais leve. Talvez por fé, talvez por exaustão. O sol agora ameaça
Romper as nuvens, e isso significa calor, suor, sede, mas também significa que hoje talvez não chova. E isso por si só já é quase uma bênção. Mais tarde, à beira do rio, você vê uma mulher lavando roupas. Ela canta uma melodia ancestral em uma língua que parece anterior ao latim. Há tristeza na voz dela, mas também força. Ela te olha por um instante e naquele olhar há um aviso. A dor é constante, mas não definitiva. Você a ignora, ou tenta. Mas a canção dela fica, mesmo quando o sol se põe. Mesmo quando os corvos retornam às árvores para anunciar que a noite caiu, e você, mais uma vez, precisa escolher: dormir e arriscar os sonhos, ou vigiar o escuro e arriscar a sanidade. Aqui, ambos os caminhos são armadilhas, e você está no meio delas. O frio da noite se instala com crueldade. Você volta para o abrigo, mas a palha no chão está úmida, fedendo a rato e mofo. O vento entra por fendas invisíveis, como dedos gelados procurando a carne. Você se deita encolhido, tentando conservar o pouco de calor que ainda resta no seu corpo. A fome morde. A lembrança do pão abençoado ainda pesa no bolso. Mas você o entregou, lembra? O olhar da velha, seus dedos trêmulos ao receber aquele pequeno pedaço. Valeu a pena. Mas agora você sente que o estômago se virou do avesso. Sono não vem. Ou melhor, vem aos pedaços. Você cochila, mas acorda com o som de ratos correndo. Depois volta a cochilar e acorda de novo com o estalo da madeira. Talvez do telhado, talvez de alguém se esgueirando lá fora. Tudo aqui soa como ameaça. Nada é completamente seguro. Lá pelas 3 da madrugada, um barulho mais alto te faz levantar. Gritos. Fogo. Um celeiro está pegando fogo. Você corre. Todos correm. Mas é tarde. As chamas dançam como demônios embriagados, lambendo as paredes de madeira seca com uma fome impossível de conter. Um homem grita que havia animais lá dentro. Outro chora tentando jogar baldes de água suja que só espalham a fumaça. O cheiro é insuportável. Madeira, esterco e carne queimada. A vila assiste em silêncio quando o teto cede com um rugido engolindo tudo. O ferreiro, o mesmo de antes, se aproxima e diz que foi sabotagem, que algum servo roubou trigo e pôs fogo para acobertar. Não há provas, não há justiça, mas há punição. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, um suspeito é levado à praça central. Um garoto de 12 anos, sujo de fuligem, com medo nos olhos. Ele jura que só queria comer, que não sabia do fogo, que tudo foi um acidente. Ninguém escuta. O senhor feudal ordena castigo. Ele não está ali. Manda um homem fardado que lê o veredito em voz alta. Lenta, fria. Você assiste. Todos assistem. E ninguém se move. O garoto é preso ao tronco. Um chicote estala no ar. A primeira pancada corta o ar. A segunda rasga a pele. A cada golpe, a multidão se encolhe, mas ninguém vira o rosto. É preciso ver. É preciso aprender. É assim que se vive. Ou melhor, que se sobrevive. Você sente o estômago revirar. O sangue pinga devagar no chão de terra batida. O menino desmaia antes do 10º golpe. Ainda assim, continuam. A dor precisa ser exemplar. Quando tudo termina, o corpo é arrastado de volta à cabana da mãe. Ela não grita, não implora. Apenas fecha os olhos e aceita. Como todos aqui aprenderam a aceitar. Você se pergunta quanto tempo levaria para se tornar como eles. Endurecido, frio, capaz de assistir a isso tudo sem chorar por dentro. Talvez uma semana, talvez um mês, talvez nunca. No meio da tarde, o trabalho no campo recomeça. Você cava, sem saber exatamente o que. As mãos, antes frágeis, agora estão mais duras, cheias de calos e terra. O sol queima, mas é melhor do que o frio. Você tenta focar no movimento das enxadas, no som dos corvos ao longe, em qualquer coisa que distraia da imagem daquele menino sangrando. Uma mulher do campo ao lado se aproxima. Ela fala pouco. Dá a você uma fruta, verde, azeda, mas viva. É um gesto raro.
Um pedaço de humanidade no meio do pântano moral onde todos afundam lentamente. Você agradece com o olhar. Ela volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas você vai se lembrar dela e daquela fruta. Ao anoitecer, um velho da vila chama você. Ele mora no limite do bosque, onde dizem que as bruxas dançam nas noites de lua cheia. Ele pede ajuda para cortar lenha. A tarefa parece simples, mas, quando você chega, percebe que o lugar é estranho. O chão está coberto de símbolos entalhados, a erva secando penduradas por todo lado. E o velho, ele não parece exatamente um camponês comum. Ele fala de estrelas, de ervas que curam e outras que matam, de segredos que só os mortos conhecem. Você escuta sem entender metade, mas algo nele transmite calma, sabedoria. Ele oferece chá. Você aceita. É amargo, mas aquece. O velho olha nos seus olhos e diz: você ainda está tentando entender, mas aqui não se entende, apenas se aguenta. E mesmo isso, nem sempre. Na volta, a noite já tomou tudo, mas há estrelas. E pela primeira vez você olha para cima e não sente só medo, sente também solidão. Uma solidão tão funda que chega a ecoar. Você se deita. A palha continua molhada. Os ratos ainda correm. Mas você dorme, porque agora sabe, vai precisar de todas as forças. O amanhã ainda será mais cruel. Acordar não é exatamente despertar. É mais uma transição entre dois estados igualmente ásperos. Você se ergue do chão como se carregasse o peso do mundo nos ombros, mas tudo que leva consigo é a lembrança das chicotadas, o rosto da velha com o pão, a voz do velho do bosque ecoando em sua mente. Aqui não se entende, apenas se aguenta. O corpo dói inteiro. Os músculos estão enrijecidos como madeira verde tentando se curvar. Você mal consegue mexer os dedos da mão esquerda. Dormiu sobre ela e agora parece alheia, como se não fizesse mais parte de você. A umidade da noite impregnou tudo. Até sua alma parece encharcada. Lá fora, o sino toca. Hora da missa. Você é empurrado com os demais para dentro da igreja, um bloco de pedra escura com cheiro de mofo e incenso. A luz que entra pelas frestas não aquece. O padre fala em latim. Poucos entendem, mas todos fingem compreender. É mais seguro assim. Questionar pode ser interpretado como heresia. E heresia, bem, queima. Você observa os vitrais cobertos de poeira, os santos tortos, a cruz enorme acima do altar. Jesus ali não parece um salvador. Parece uma advertência, um lembrete permanente do que acontece com quem se eleva demais. Após a missa, um homem maltrapilho é arrastado até a frente da igreja. Dizem que roubou uma galinha. Uma só. Mas ela pertencia ao feitor, e isso é motivo suficiente. O castigo? Perder a mão. Você pensa que é brincadeira, que ninguém cortaria a mão de alguém por tão pouco. Mas então a lâmina aparece, a multidão se junta. E a cena acontece com uma rapidez e frieza assustadoras. O grito corta o silêncio como uma flecha. O sangue jorra. A multidão murmura, uma oração. Você quer vomitar, mas não há o que vomitar. O estômago está vazio. Um homem ri ao seu lado. Diz que o ladrão ainda teve sorte. Que na semana passada enforcaram um herege só por dizer que viu uma estrela mudar de lugar no céu. Você não pergunta mais, apenas assente. A tarde chega. Com ela, o trabalho nas fossas. Hoje é sua vez. Você não sabe o que isso significa, até saber. As fossas são buracos onde se despejam excrementos humanos, restos de comida e animais mortos. O cheiro é indescritível. Uma combinação de morte, podridão e humilhação. Você precisa cavar mais fundo para que a próxima leva não transborde. Você prende a respiração, cava. O solo escorrega, afunda. Em um momento de descuido, seu pé escorrega e afunda até o tornozelo. Você grita, mas ninguém ajuda. Todos estão ocupados tentando não morrer primeiro. Quando termina, o odor ficou impregnado em sua pele. Mesmo lavando-se no riacho gelado, mesmo esfregando com ervas que o velho do bosque lhe deu,
O cheiro continua. E vai continuar por dias. As pessoas ao seu redor se afastam. O nojo cria um espaço. A solidão, outro. Você se senta perto da trilha, que leva ao castelo. Lá no alto, as muralhas. O brilho dos estandartes. Você ouve falar de banquetes, de música, de vinho correndo em jarras de prata. Mas nada disso é para você. Ali só entram os que servem e saem os que agradam. No fim da tarde, algo diferente acontece. Um grupo de homens a cavalo chega à vila. Cavaleiros. Um deles veste uma armadura brilhante, decorada com cruzes vermelhas. Você ouve murmúrios. São cruzados, retornando do Oriente. As crianças se escondem. Os adultos fingem respeito. Os cavaleiros distribuem moedas a alguns, mas os que ajoelham. Você hesita. Um deles te olha. Seus olhos são claros como o céu de inverno. Ele ergue a mão. Você espera um tapa, mas ele apenas aponta para seus pés sujos e ri. Depois cavalga adiante, jogando moedas no ar como se fossem folhas ao vento. Você não pega nenhuma. Não porque não precise, mas porque algo dentro de você se recusa. À noite, há rumores. De peste. De bruxas. De fome vindo do norte. Um velho diz que ouviu os sinos tocando sem ninguém puxar. Outro jura que viu o diabo no bosque. As velhas rezam. Os jovens bebem para esquecer. Você senta perto do fogo. Uma mulher conta histórias. De lobos que andam sobre duas patas. De mortos que voltam à noite para buscar os vivos. Alguém ri, mas nervoso. Todos querem acreditar que é só invenção. O velho do bosque aparece de novo. Ele senta ao seu lado. Traz uma erva que acalma. Você mastiga, o gosto é amargo. Mas logo o mundo desacelera. Ele diz que você está mudando. Que não é mais o mesmo de quando chegou. Que os olhos já não se assustam tanto. E que isso talvez não seja uma vitória. Você olha para suas mãos. Sujas, calejadas, mas firmes. Naquela noite, os ratos não incomodam. Nem o vento. Nem os gritos ao longe. Pela primeira vez, você dorme sem sonhar, como um animal ferido que apenas espera. O amanhã, você sabe, será mais escuro, mas agora você aprendeu a fechar os olhos sem esperar salvação. O dia nasce sem aviso, sem canto de galo, sem luz dourada. Apenas uma névoa densa que escorre entre as palhas e envolve tudo em um silêncio úmido. Você desperta com os ossos pesados. Cada articulação range como uma porta antiga. A erva do velho ainda dança em seus nervos e, por um instante, o tempo parece dobrar-se, como se pudesse retroceder para antes de você estar aqui. Mas não há volta. Não há mais antes. A vila está mais quieta do que o normal. Você sente o clima estranho no ar. Algo se quebrou durante a madrugada. As pessoas cochicham, olhos arregalados. A bruxa da colina, dizem. Levaram-na. As freiras a viram conversando com corvos. Ela conhecia os nomes das plantas. Falava com as árvores. Bastou isso. Você a viu uma vez. Cabelos longos, pretos como terra molhada. Pele enrugada como casca de árvore. Ela nunca falou com você. Apenas olhou. Um olhar que parecia saber mais do que devia. Agora ela está na praça. Você chega, empurrado pelo fluxo de corpos. Todos querem ver. A bruxa amarrada a um poste de madeira. Palha aos seus pés. Um padre ergue a cruz, grita palavras em latim. As crianças choram. Os adultos aplaudem. O carrasco acende a tocha. Você tenta olhar para outro lado, mas não consegue. O fogo sobe como um lobo faminto. A mulher grita. O cheiro de carne queimada invade suas narinas, cola em sua garganta. Você se pergunta quanto tempo alguém consegue gritar até não ter mais garganta para isso. Depois só silêncio. E fumaça. Ninguém fala sobre isso à tarde. A vida continua. O campo chama. A enxada espera. Você precisa trabalhar. A terra não para. A fome não espera. O feitor passa entre os camponeses, olhos atentos. Ele carrega uma vara comprida, com um gancho, na ponta. Para ajudar, dizem. Mas você já viu o que ela arranca? Preguiça, orgulho, dignidade. Você cava. Arremessa a terra.
Seu corpo se move sozinho agora, como se pertencesse mais ao campo do que a você mesmo. Você já não pensa em comida. Você pensa em não desmaiar, em não pisar no terreno errado, em não chamar atenção. No fim do dia, a chuva cai. Não como alívio, como sentença. Gotas pesadas, geladas, sujas de terra e lama. A água escorre pelas suas costas, encharca suas roupas já podres. Você treme. Não há onde se abrigar. Só os ratos têm suas tocas. Você apenas abaixa a cabeça e espera. Na noite que segue, o pão tem gosto de pedra. Mas você mastiga. O silêncio pesa. Ninguém ri. Nem os bêbados, nem os velhos. Só o som da chuva no telhado, pingando em poças que se formam dentro das cabanas. E então, algo quebra de novo. Um som distante. Galope. Cavalos. Muitos. Você não vê, mas sente. A vila congela. Alguém diz senhor feudal. Outro diz coletores. Mas os rostos denunciam o medo verdadeiro. Os mercenários. Eles entram na vila como tempestade. Roupas pretas, armaduras manchadas. Um deles desce do cavalo e chuta uma porta. Outro arranca um saco de grãos da mão de uma velha. Dizem que é imposto atrasado. Dizem que é justo. Você sabe que não é. Alguém resiste. Um homem alto, mãos calejadas. Talvez um pai. Talvez apenas cansado demais para aceitar. Ele tenta impedir o saque. Um dos mercenários o empurra. O homem cai. Tenta levantar. Outro golpe. Agora com a parte metálica da lança. A cabeça abre. O sangue sai como se fugisse. Você está ali, assistindo. De novo, sem poder, sem força. Eles vão embora depois. Deixam metade da vila no chão, a outra metade em silêncio. Você se aproxima do homem caído. Não respira mais. Um rato já se aproxima de seu corpo. A fome não espera, nem para os vivos, nem para os mortos. Naquela noite, ninguém dorme. Você se encosta à parede, olhos abertos, esperando algo, mas não sabe o quê. O velho do bosque aparece. Senta-se ao seu lado. Não fala. Apenas compartilha o silêncio. Depois de um tempo, ele diz algo que não sai da sua mente. Na Idade Média, o céu é tão longe quanto o inferno é perto. Você olha para o fogo e pela primeira vez começa a entender. O amanhecer não traz alívio, traz apenas luz. Uma luz fria, pálida, que escorre pelas frestas do telhado como dedos de um fantasma. A vila ainda está quieta, mas não é o silêncio do descanso, é o silêncio do medo. Cada passo sobre a terra molhada parece mais pesado do que o anterior. E seus pés já não sabem mais se caminham ou apenas afundam. Você sente o cheiro da noite anterior grudado na pele. Fumaça, sangue e lama. Mas ninguém menciona nada. Os corpos são recolhidos em silêncio. As casas saqueadas são remendadas com o que sobrou. E os olhos? Ah, os olhos estão fundos, sem lágrimas, secos de tanto chorar por dentro. Você vai até o campo. Não porque quer, mas porque precisa. A fome não tirou folga. As colheitas foram pisoteadas pelos cavalos dos mercenários. O trigo enterrado sob a lama. Você cava mesmo assim, procurando batatas como quem procura ossos. Enquanto cava, sente algo endurecido, no solo. Não é vegetal, não é pedra, é metal, uma ferradura. Antiga, enferrujada, talvez de um cavalo morto em tempos passados. Você a segura por um momento como se aquilo fosse um talismã, mas depois joga fora. Aqui, ferro não protege, só fere. Uma criança corre até você. Fala rápido, gaguejando, os olhos arregalados, a boca suja de cinzas. Ela aponta para a floresta lá, dizem, estão construindo uma forca. Você vai até a colina, empurrado pelo instinto que mistura curiosidade com autopunição. E sim, lá está ela. Um tronco erguido, uma corda balançando ao vento, como se já tivesse pressa para enforcar alguém. Ao lado da forca, 2 homens discutem. Um é o intendente da vila, o outro, um padre. Falam sobre justiça, sobre a necessidade de um exemplo.
Algo foi roubado, dizem. Um frango. Ou talvez um pão. Não importa. O que importa é que alguém vai pagar. Você percebe que a Idade Média tem sede de sangue, mas não bebe de jarro. Bebe em gotas. E cada gota é tirada com requinte, com pretexto, com prece. À tarde você é convocado a uma audiência. Não há tribunal. Apenas uma mesa de madeira, um sino enferrujado e 3 homens sentados com roupas que não combinam com a lama ao redor. Eles fazem perguntas sobre sua origem, sobre seu trabalho, sobre com quem você fala à noite. Um deles pergunta se você já sonhou com o diabo. Outro, se já viu uma mulher voar. Você responde com a verdade. Mas a verdade aqui é um pedaço de barro, moldável, frágil e perigoso demais quando seca nas mãos erradas. Eles te liberam, mas você sabe que não foi absolvido. Foi apenas adiado. Na noite seguinte, você dorme ao lado dos animais no estábulo. Não por escolha, mas por segurança. Ninguém invade o fedor dos porcos. Ninguém procura bruxos entre o esterco. Ali, deitado sobre palha úmida, você escuta uma música. Distante, alguém canta. Uma voz feminina, lenta, melancólica, como se contasse segredos ao vento. Você fecha os olhos e, por um momento, se esquece de tudo. Mas os sonhos não te deixam em paz. Você sonha com a forca balançando sozinha, com os olhos da bruxa queimando em brasas, com os mercenários rindo com a boca cheia de dentes podres, com o velho do bosque te dizendo: você já morreu e não percebeu. Quando acorda, o sol já vai alto e há algo novo no ar. Um cheiro doce, quase bom, mas errado. Você segue o cheiro até o centro da vila. É mel. Alguém encontrou uma colmeia. Mas o mel não é para todos. Está sendo dividido entre os nobres. O padre, o intendente, o capitão da guarda. Cada um com seu pedaço, rindo como se fossem deuses entre mortais famintos. Um garoto ousa se aproximar. Pede um pedaço. O padre ri. Depois, o empurra com a bengala. O menino cai de costas, sujando-se na terra. Você se aproxima. Não sabe por quê. Não tem um plano. Mas algo se ergue dentro de você. Algo que o fedor dos porcos não matou. Algo que o fogo da bruxa não queimou. Você ajuda o menino a levantar. O padre te encara. Todos te encaram. Você sente a corda da forca apertando o ar ao seu redor, mesmo sem estar em seu pescoço. Mas o garoto sorri. Apenas por um instante. E isso vale mais do que o mel. Naquela noite, você não sonha. Você apenas espera. Quando o sol se põe, a vila se torna ainda mais um reflexo do seu próprio medo. Mas o que há atrás desse medo? Você já não sabe mais o que é pavor e o que é apenas sobrevivência. As sombras se alongam e as chamas das pequenas fogueiras acendem, mais uma vez tentando afastar os monstros invisíveis que habitam as suas noites. O vento, frio e cortante, traz consigo um presságio de algo que está para acontecer, mas você não sabe o que. Não há como saber. Na Idade Média, até o futuro é uma incógnita obscura, alimentada por superstição e ignorância. Você encontra-se de novo na encruzilhada. Não é uma encruzilhada de estrada, né? É uma encruzilhada de escolhas. Mas você não tem escolhas. Você não pode sair da vila. Ou melhor, você pode, mas a floresta é mais perigosa do que os homens. E os homens? Bem, os homens têm suas próprias leis e suas leis são cruéis. O medo que sentiu pela manhã se transforma em algo mais difícil de compreender. É como se a terra sob seus pés estivesse se desfazendo lentamente, como se você estivesse sendo tragado para um abismo. E o pior é que não há nenhum grito. Apenas a sensação crescente de que você está sendo levado por algo muito maior que você. Então, o que fazer? Fugir para onde? Se o destino já parece selado, restaria apenas aceitar. Mas como aceitar essa vida sem fim, esse ciclo de dor e desespero? O fato de estar aqui, agora ao lado dos animais, junto aos homens que não têm nada além de suas espadas e suas crenças, é uma sentença em si mesma. O que te espera quando o último suspiro de fome e dor escapar de seus pulmões?
Ninguém aqui sabe a resposta. Ou talvez saibam, mas ninguém ousaria compartilhá-la. Você olha ao redor. Os outros aldeões se recolhem em suas casas, ou o que chamam de casa. Há uma desolação que permeia a atmosfera, algo que não pode ser curado por oração nem pelo trabalho. Eles sabem disso, mas ainda tentam se apegar à ilusão de que podem melhorar suas vidas com mais sacrifícios, mais fé, mais obediência. Mas o que não sabem é que estão apenas seguindo um ciclo como ratos em uma roda. O sistema é eterno e os corpos continuam sendo esmagados. No fundo, você sente a verdade. Nada muda. Nada pode mudar aqui. Você está preso, como todos os outros, em um ciclo de dor, morte e medo. O que quer que você faça ou não faça, não importa. Você está à mercê dos senhores e das leis que eles impõem. Você vê como o medo do inferno se mistura com o medo dos senhores. Eles são os intermediários, os que determinam quem vive e quem morre, quem tem pão e quem não tem. Mas dentro de você há uma pequena faísca. Não é uma chama de revolução. Isso seria loucura. Não é a chama de uma esperança impossível. Não há espaço para isso na Idade Média. Mas é uma faísca, mesmo que pequena, de algo mais profundo. Talvez seja a ideia de que você é mais do que carne e osso, mais do que os cortes e as chamas. Talvez, de algum jeito, você ainda possa escapar de algo. De alguma maneira, você está se distanciando das regras invisíveis, das correntes invisíveis que o amarram a este lugar. Na verdade, a esperança de escapar nunca vai se concretizar, mas o simples ato de imaginar a possibilidade já é o que vai te manter aqui por mais um dia. Porque você sabe mais do que qualquer outra coisa que qualquer tentativa de resistir será esmagada antes mesmo de você dar o primeiro passo. E você sabe que a única coisa que pode fazer é respirar, resistir por mais algumas horas, até o alívio de um novo amanhecer. A noite cai como um peso sobre a vila, e você, sozinho, se arrasta para dentro de um celeiro improvisado, onde os ventos cortam a madeira e as sombras dançam em seus olhos. Você não tem mais energia para se revoltar, nem para buscar um novo significado. O mais que você pode fazer agora é sobreviver. Esperar. Quando o amanhecer finalmente chega, é a mesma coisa. O mesmo sol, o mesmo vento, o mesmo silêncio de morte. Nada mudou. Mas de alguma forma, você ainda está aqui. Não sabe por quanto tempo, mas está aqui. Você sabe que amanhã será igual a hoje, e ontem, e você vai sobreviver. Mas a pergunta é, por quanto tempo mais? O cheiro da terra úmida e a sensação da neblina matinal envolvendo seu corpo fazem você lembrar mais uma vez que a Idade Média não é feita de beleza, mas de sobrevivência. Você está ciente disso agora. Não há espaço para sonhos, e as únicas visões que povoam sua mente são de medo e fome. Cada respiração que você toma parece uma luta, como se o próprio ar fosse denso e difícil de engolir. O som das foices, cortando o trigo, ecoa pelas colinas. Mas não há nenhuma esperança em suas mãos. O campo que você cultiva é mais um campo de batalha onde as forças da natureza e da vida humana se enfrentam em um ciclo eterno e cruel. Não há espaço para descanso nem para reflexão. O trabalho é incessante e punitivo. E o conceito de tempo é outro. Ele não passa de forma linear, mas como uma onda interminável de tarefas que nunca terminam. Você percebe de alguma forma que a natureza ao seu redor tem uma forma de crueldade ainda mais palpável do que a dos homens. O solo está seco, a chuva não chega como deveria, e as ervas que você conhece, que antes eram fonte de cura e conforto, agora parecem venenosas e traiçoeiras. Mesmo o céu, que deveria ser um refúgio, se sente pesado, ameaçador. Quando o vento sopra, ele traz com ele mais do que apenas o cheiro da terra. Traz um presságio de que algo maior está à espreita, algo que está além de sua compreensão. O trabalho não é apenas exaustivo fisicamente, mas mentalmente também. As tradições medievais não permitem que você questione o que está ao seu redor. E mesmo que a dúvida nasça dentro de você,
Ela é sufocada pelas regras rígidas e pela fé cega que dominam esse mundo. Os mestres e os senhores não precisam justificar nada. Eles são superiores e sua palavra é lei, mesmo que seja cruel. Você já deve ter ouvido falar das doenças, as pragas que dizimaram povos inteiros, que devastaram cidades e aldeias, mas que, de alguma forma, continuam sendo uma sombra silenciosa sobre todos os seres humanos. Mas você, no fundo, sabe que sua sobrevivência não depende apenas da força de seu corpo ou da sua coragem. Depende do acaso, da sorte e do que o destino, essa força cruel e indomável, tem a oferecer. E aí está você, mais uma vez, diante de uma decisão impossível. O que pode fazer quando as leis da natureza, as leis do homem e até as leis divinas estão contra você? Fugir para onde? Não há abrigo. Não há fuga. Cada passo que você dá leva você de volta a esse mesmo ciclo. Você pode tentar se esconder, tentar buscar um novo caminho, mas todos eles vão levá-lo para o mesmo fim: a morte. Ou o sofrimento que, com o tempo, é ainda pior do que a morte. Mas o mais aterrador não é o futuro, é o presente. A sensação de estar preso aqui, sem saída, sem esperança, é a maior punição. O medo de um amanhã igual ao ontem é o que verdadeiramente mata. Não é a espada de um invasor, nem a peste que te ameaça, mas a inevitabilidade de um mundo imutável e opressor. O medo de não poder mudar, de ser apenas uma engrenagem nesse sistema. O medo de perder sua humanidade na luta pela sobrevivência. E você sente isso agora. Sente a dor de ser reduzido a uma máquina de trabalho, um animal de carga. Ainda assim, há algo dentro de você que não se rende completamente. Não é esperança. Isso seria um erro. É apenas resistência. O desejo de não ceder, de não ser uma sombra dos outros. Mesmo que tudo ao seu redor grite contra sua existência, há uma parte de você que se recusa a aceitar que seu destino já está escrito. Talvez você nunca possa sair dessa vida. Talvez você não consiga alterar nada. Mas você ainda pode resistir. E de alguma forma, resistir é o que mantém você vivo. Não como um herói, mas como um sobrevivente. A resistência não vem com grandiosas ações, mas com pequenas escolhas. Aquelas que ninguém vê. Aquelas que acontecem na solidão de sua alma. Mesmo que o sistema te derrube, mesmo que a fome e a doença te espreitem a cada passo, mesmo que você se sinta pequeno e impotente, há algo em você que te impede de desaparecer completamente, algo que no fundo se recusa a ser esmagado. Ao cair da noite, a vila se torna ainda mais silenciosa, como se todos os moradores estivessem tentando se esconder de um inimigo invisível. Mas você sabe que o maior inimigo não está fora, ele está dentro. E ao contrário de qualquer inimigo externo, o inimigo dentro de você é imbatível, é eterno. Esse inimigo é o cansaço, a apatia, a resignação. Ele é mais letal do que qualquer espada ou doença. Você se prepara para outro dia, o que seja. Não porque você espera que algo mude, mas porque não há escolha. O ciclo recomeça mais uma vez. A verdade da Idade Média é que você não morre por um motivo. Você morre porque simplesmente não pode parar. A única coisa que realmente mata é o fato de você estar sempre à beira do abismo, sem nunca cair completamente. Porque quando você cai, você desaparece. E enquanto você estiver aqui, no limite, no fio da navalha, você resiste. O dia amanhece, novamente, mas não há luz de esperança em seu coração. O sol que se ergue preguiçosamente sobre o horizonte não traz calor, mas apenas mais uma camada de exaustão. A terra, com seu cheiro ácido e pesado, parece respirar no mesmo ritmo, cansado que você. O ar, carregado de poeira e de uma umidade que não alivia, faz com que cada respiração seja uma luta. Seu corpo, já castigado pelos meses de trabalho incessante, sente os efeitos de uma vida sem descanso. O cansaço, profundo e imutável, é uma sombra que nunca o abandona.
E os músculos que um dia foram fortes e ágeis agora se arrastam doloridos e enfraquecidos. Cada passo é uma pequena batalha para seguir em frente, mas você sabe que não pode parar. O solo se estende à sua frente, intransigente, esperando que você continue, sem piedade. E então, o mercado da vila se torna o palco de mais um dia. As barracas de madeira cobertas de palha são apenas um reflexo do que está por vir. Mais luta por comida, mais barganhas, mais frustração. Os rostos dos outros camponeses e aldeões são um espelho de sua própria dor. Todos são iguais. Cansados, ressignificados pela dor, pela necessidade. Eles tentam manter suas expressões impassíveis, mas seus olhos não mentem. Há raiva, há medo, há cansaço. Cada um ali carrega o peso de um mundo que não os ouve. Você precisa negociar, mas o que pode realmente oferecer? O pouco que possui? O que você tem nas mãos? O que pode fazer diante de um sistema que te consome, que esgota sua força e sua dignidade? Não há espaço para a negociação verdadeira, apenas o jogo de sobrevivência. Tudo tem um preço, e o seu é sempre mais alto do que você pode pagar. Cada item que você troque, cada pedaço de comida que você consiga, está marcado por um valor que nunca será suficiente. Nada, em sua vida medieval, é suficiente. Você caminha entre as barracas, suas mãos sujas e calejadas, sentindo o peso das trocas, das promessas não cumpridas, dos olhares desconfiados. Mas quem poderia culpar os outros? Cada um é uma pequena ilha solitária, enfrentando suas próprias tempestades. Você sente uma pontada de raiva, mas a raiva logo se dissolve, pois sabe que ela não muda nada. A raiva na Idade Média é apenas mais um peso a carregar. O som das vozes no mercado ecoa em sua cabeça, uma melodia de angústia que você já não consegue mais ignorar. O ar é denso, pesado de conversa, mas também de suor, de medo, de necessidades, não ditas. Os filhos correm descalços pelas ruas de terra batida, sem compreender o que se passa ao redor deles, absorvendo o caos silenciosamente, como se fosse parte do seu ser. E você? O que você entende de tudo isso? O que você sabe, de verdade? Não há respostas fáceis aqui. O que você compreende é a luta diária, o medo de acordar e perceber que o dia será mais do mesmo. Não há descanso, não há pausa. Você se torna parte de uma engrenagem que nunca cessa. O fardo da sobrevivência se torna mais pesado a cada dia. E mesmo quando você parece chegar ao limite, ele se expande. Não há escape, não há alívio. Na Idade Média, até a morte parece ser uma forma de alívio. Mas mesmo a morte não é certa. Os riscos são muitos. A peste, que se espalha como uma sombra, está sempre presente, ameaçando o corpo com sua carne podre, seu fedor insuportável. A febre que a todos aflige te arrasta para um estado de delírio e sofrimento. Você observa os outros aldeões, envelhecendo com uma rapidez assustadora. Suas faces marcadas pelas doenças e pela vida dura. Cada um é um reflexo do outro. A resistência quebrada, o espírito esmagado, os olhos vazios. Mas no fundo, algo ainda se mantém em você. Algo que ainda se recusa a aceitar que este é o fim. Algo que te faz andar mais um passo mesmo que o cansaço quase te derrube. É como se, por um momento, você se permitisse acreditar que pode haver algo além dessa existência. Mesmo que esse algo não seja claro, ele ainda é suficiente para seguir em frente. Quando você retorna para casa, as paredes de barro e palha te olham com indiferença. A lareira ainda arde fraca, e você sente a necessidade de sentar perto do fogo, sentir um pouco de calor humano, embora o fogo não tenha a capacidade de aquecer a alma. Você tem consciência de que, se houvesse mais algo para viver, talvez fosse algo que não pudesse tocar, algo além do sofrimento. Mas esse algo se torna cada vez mais distante, mais difícil de alcançar. Cada dia é um passo mais para longe dessa possibilidade, como se estivesse se afundando cada vez mais em um mundo onde a única coisa certa é a dor. Você se deita, os sons da noite invadem o seu quarto de barro, o vento frio e cortante assobia pelas frestas das paredes, e ao fechar os olhos,
Você se pergunta se um dia vai encontrar a paz, se algum dia essa guerra silenciosa terminará. Mas você sabe a resposta: não vai. E isso é o que te mantém acordado. Você não dorme porque, no fundo, a única coisa que resta a fazer é resistir. E mesmo que a resistência seja lenta, exaustiva, você se recusa a ceder. Porque no final, a única coisa que você pode controlar é sua própria resistência. E ela é tudo o que você tem. Acordar no meio da noite, imerso em um pesadelo sem fim, é uma experiência quase cotidiana para você agora. A escuridão que entra pela fresta da porta é espessa e sufocante. Um lembrete de que a Idade Média não é feita apenas de dias de luta, mas de noites sem alívio. O vento cortante e impiedoso penetra nas pequenas frestas da sua casa de barro, e o som da madeira rangendo parece ser o murmúrio de uma alma condenada, de um corpo que nunca se cansa de lutar, mas que nunca encontra descanso. Quando você se levanta, o frio é imenso. O chão, de terra batida, não oferece nenhum conforto, nenhum amparo. As paredes de barro, que antes pareciam ser o único refúgio, agora são uma prisão. Você anda lentamente até o pequeno fogo que ainda arde na lareira, as brasas já quase apagadas, mas ainda mantendo um mínimo de calor. O silêncio é denso, apenas interrompido pelo som do vento lá fora, um assobio cortante que parece cantar uma canção de morte e de desespero. Você se pergunta em silêncio: o que é isso tudo? Por que continuar? O mundo à sua volta parece estar ruindo a cada dia. As doenças, as guerras, a miséria, tudo se mistura em um ciclo sem fim. Os gritos de dor dos outros camponeses ainda ecoam em sua mente, mas você está tão acostumado com isso que já não sabe mais o que fazer com esses sons. Eles são parte da sua vida, parte da sua existência. Enquanto o fogo morre aos poucos, você sente a tensão em seu corpo, acorda em pânico e o suor escorre pela sua testa, um reflexo de algo muito mais profundo. Você sabe que não há como fugir, que nada será como antes. Cada passo na vida medieval é um passo em direção à desilusão, à dor. Cada manhã que nasce é apenas mais uma extensão desse pesadelo sem fim. O medo não é mais algo que você possa controlar. Ele se tornou parte de sua carne, parte de seu ser. O medo de acordar, o medo de não ter o suficiente para sobreviver, o medo de morrer, o medo de perder. Mas o que você mais teme, o que mais lhe assusta, não é a morte em si. Não é a doença que pode acabar com sua vida num piscar de olhos. O que realmente o assusta é o peso da perda, a perda do que nunca foi, do que nunca será. A vida medieval não oferece muitas oportunidades para a esperança, e aquelas que surgem são rapidamente esmagadas pela dura realidade. A cada dia, o desejo por algo mais, por algo melhor, vai se desvanecendo, sendo substituído pela necessidade básica de sobreviver. Você pensa nos outros, em como eles tentam se manter de pé, apesar de tudo. Cada rosto ao seu redor, marcado pela dor, pela luta, pela miséria. Todos têm suas próprias histórias, suas próprias batalhas, mas ninguém tem tempo para ouvir o outro. Todos estão tão ocupados tentando manter seus corpos e almas intactos que não há espaço para a gentileza, para a empatia. Mesmo aqueles que vivem mais perto de você, sua família, seus amigos, são apenas reflexos do mesmo desespero. Eles também estão lutando. Todos estão lutando. E no final, a luta é a única coisa que resta. Você se arrasta pela casa sentindo o peso das suas próprias mãos, sujas e calejadas, tocando as paredes de barro. Nada ali é acolhedor. A casa é um reflexo da sua vida. Sem conforto, sem calor, sem proteção. Você se questiona se algum dia alguém vai encontrar uma saída para isso. Será que há algo além da miséria, além do medo, além do sofrimento? Ou será que isso é tudo o que existe? Talvez a Idade Média seja uma prisão eterna, um ciclo sem fim. Ainda assim, você se encontra, de algum modo, em movimento. Não, há outro caminho a seguir se não continuar. É como uma força invisível que o impulsiona a viver, mesmo quando a vida é insuportável.
mesmo quando os dias se tornam cada vez mais longos e as noites mais sombrias. O peso da luta é grande, mas você não pode parar. O que você pode fazer se não resistir, mesmo que a resistência pareça vã, mesmo que o desgaste seja quase insuportável? Você sabe que a única opção é seguir em frente. Não há nada mais a fazer. Então, você sai para o campo. As terras que antes pareciam vastas e imponentes, agora são apenas um reflexo da sua própria fadiga. O solo duro e frio não oferece conforto. O trabalho parece interminável. Seu corpo se curva sob o peso do arado, e você sente o suor escorrendo por sua testa. Mas você não pode parar. Se parar, tudo desmorona. O medo de falhar, o medo de ser mais um a sucumbir à fome ou à doença, o medo de ser deixado para trás, o medo de ser esquecido. Todos esses medos estão presentes em cada movimento, em cada esforço. E quando o dia finalmente chega ao fim, você se pergunta se algum dia haverá alívio, mas você sabe que a resposta é simples: não haverá. E mesmo que você tente encontrar alguma forma de consolo, algum sentido nas pequenas vitórias diárias, você sabe que nada vai mudar. O medo, a dor, a luta, tudo isso é o que define sua existência. E mesmo assim você não pode parar, não pode desistir. Porque na Idade Média a única escolha é continuar. O sol está se pondo, mas o cansaço de um dia inteiro de trabalho já tomou conta do seu corpo. Seu olhar, fixo no horizonte, busca algo para além da rotina implacável da vida medieval. No entanto, não há nada de novo, nada que você não tenha visto antes. Apenas as mesmas colinas, as mesmas árvores, o mesmo céu tingido de um vermelho sombrio, que é um prenúncio do que está por vir. Mais uma noite sem consolo, mais uma noite no abismo. O campo diante de você, agora coberto pela sombra do entardecer, não oferece nenhuma esperança, apenas uma linha fina que separa o dia da noite, a luta da morte. O que é a Idade Média, senão um ciclo que começa e termina na dor? Você se pergunta se algum dia haverá algum tipo de mudança, se algum dia as coisas melhorarão. Mas, enquanto observa o campo vazio, você sabe que a mudança, se existir, é uma ilusão. A natureza, com suas forças cegas e implacáveis, não muda para agradar ao homem. Ela segue sua própria ordem, indiferente ao sofrimento humano. De volta à sua casa, a casa que agora parece mais uma cela de prisão, você se recolhe. O fogo, que antes dava algum tipo de calor, agora é apenas uma pilha de cinzas. Você não pode mais esperar por conforto, por alívio. As chamas, assim como suas esperanças, estão apagadas. Não há como voltar atrás. Cada dia que passa é mais um passo em direção à inevitabilidade. Mais um dia em que você simplesmente sobrevive, sem realmente viver. A cama improvisada de palha, um amontoado de feno, é tudo o que você tem. Não há colchão macio, não. Há cobertores que aqueçam seus ossos. Tudo é áspero, tudo é cru, tudo é árido. Você deita ali, o corpo exausto, mas sua mente não encontra descanso. Você tenta fechar os olhos, mas as imagens da batalha diária, das doenças e das mortes, continuam a assombrá-lo. Elas vêm em ondas, trazendo consigo o cheiro da carne apodrecida, o som dos gritos abafados, o toque frio da morte. A falta de higiene que você enfrenta constantemente é uma das realidades mais cruéis da Idade Média. Cada ferida que você recebe é uma sentença, uma promessa de infecção e dor. E quando os dentes começam a apodrecer, quando a carne se torna inchada e dolorida, quando o cheiro de decomposição toma conta do seu corpo, você percebe que não é apenas a doença que o mata. Não é apenas o veneno de uma lâmina afiada, nem a ponta de uma lança. Não. O que realmente o mata é o desgaste constante. O desgaste do corpo, da mente, da alma. E quando você finalmente cede ao sono, o sono que é mais um reflexo do exaustivo processo de resistência do corpo, você sabe que a vida medieval não lhe oferece mais nada além do peso da sobrevivência. Cada respiração, cada movimento é uma luta. Não há prazer, não há descanso. Apenas a luta pela própria existência.
E então você acorda novamente. O ciclo se repete. O trabalho, as doenças, a dor, as perdas, os medos, tudo isso se repete. E o medo mais profundo que você sente agora, ao acordar, é o de que esse ciclo nunca vai acabar. Não há esperança, não há salvação, não há escape. E quando finalmente o seu corpo não aguentar mais, quando o peso da vida medieval for grande demais para suportar, você será apenas mais um na longa linha de almas perdidas. Mas, enquanto estiver vivo, enquanto ainda houver alguma chama de resistência em seu peito, você continuará. Não porque queira, mas porque não há outra escolha. Na Idade Média, a única coisa que você pode fazer é continuar lutando. E, mesmo sabendo que isso pode não levar a nada, mesmo sabendo que tudo pode terminar em nada, você ainda luta. Porque, na Idade Média, lutar é a única coisa que se pode fazer. E talvez, só talvez, no fundo, você espere que ao menos esse esforço seja o suficiente para dar algum significado a esse sofrimento. Mas você sabe, lá no fundo, que a luta em si é o único significado que existe. E com isso em mente, você respira profundamente e se prepara para o novo dia que está por vir. Porque na Idade Média, o que importa não é o fim. O que importa é a luta.